Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. Então, os avisos que aparecem aqui são avisos que dizem respeito à fiança, à preguiça, à maldade e também avisos que dizem respeito àquilo que está presente, de um certo modo, de forma manifesta no nosso corpo, no que diz respeito ao desvirtuamento, que se manifesta no nosso corpo. Pois bem, dentre esses 4 avisos, nós estamos na parte que diz respeito a aviso a respeito da preguiça. Então, hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 9, que diz assim para nós: Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Este versículo é um grito de amor e urgência da parte de Deus para conosco. Deus está gritando, está se valendo das palavras do sábio, do Pai amoroso para nos advertir. Até quando? Até quando ficaremos deitados? Até quando nós não iremos nos levantar? A partir de que momento nós iremos nos levantar do nosso sono? É como se fosse um toque de trombeta na madrugada. Ele fala, Deus fala ao coração adormecido, ao espírito entorpecido pela indiferença, à alma que se acostumou à comodidade. É Deus nos retirando da nossa zona de conforto. É Deus fazendo com que nós saiamos da nossa comodidade. Deus está a nos exortar, a nos chamar a atenção. Até quando, ó preguiçoso? Deus não se limita, e é aqui que nos interessa, algo interessante para nós no livro dos Provérbios. Deus não se limita, através do sábio, a fazer uma constatação da preguiça, a trazer uma definição ou um conceito do que seja a preguiça. Vai além disso. Deus quer nos levantar e nos fazer sair do estado de preguiça. Quer que nós percebamos que a preguiça, por mais que seja cômoda para nós, é um estado que nos coloca em situação de morte e contra o qual precisamos lutar para sairmos dele, para nos levantarmos desse estado. Deixarmos esse estado da alma para trás, porque a bem da verdade, esse é um estado que gera morte, ou seja, é uma não vida para a alma, é um estado que rouba a nossa vida. A bem da verdade não se trata de um estado, mas se trata exatamente da ausência de qualquer estado de ânimo. É um não ser no que diz respeito a um estado da alma. Então Deus quer que nós saiamos desta situação. É óbvio que nós precisamos compreender o que a palavra de Deus está querendo dizer para nós aqui com a palavra preguiça. De que preguiça se trata?
A preguiça no hebraico, atzel, não é apenas o descanso físico. Muitas vezes nós utilizamos a palavra preguiça nesse sentido, né? No sentido de se lançar ou se permitir o descanso físico. Não é esta preguiça que Deus está criticando, não é esta preguiça que Deus está falando que nós devemos evitar. Na verdade, Deus até compreende que nós necessitamos, sim, de descanso físico, na justa medida, com moderação, sempre dentro do equilíbrio. Deus conhece, Deus quer, inclusive, que nós descansemos. Quando a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, lá na obra da criação, que no 7º dia Deus descansou, não quer dizer que Deus necessitasse de descanso. Mas como nós vamos perceber mais adiante, é porque Deus quer dar o exemplo, quer mostrar para nós que nós, seres humanos, necessitamos de descanso. Quando nós vemos, por exemplo, nos evangelhos, o próprio Jesus, o Filho de Deus, uma vez encarnado, uma vez que se tornou um de nós, assumiu a nossa humanidade, nós vemos Jesus em um cansaço físico tão profundo que mesmo deitado numa barca, uma barca agitada por tempestade, por ventos fortes, Jesus ainda assim dorme. A palavra de Deus está mostrando que na sua humanidade, o Filho de Deus teve necessidade de descanso, a ponto de nem mesmo aquela tempestade acordá-lo. E os apóstolos terem necessidade de acordá-lo, de chamar Senhor, Senhor, nós estamos afundando. Então, não significa dizer que Deus seja contrário ao nosso descanso. Nós não podemos entender preguiça desse modo, como se fosse um descanso físico. Mas nós precisamos entender a preguiça como apatia existencial. É algo profundo, é algo que toca a nossa existência. E toca da pior forma possível, através da apatia. Esse é um tipo de preguiça que está presente de forma constante entre os homens e as mulheres do nosso tempo. Há muitos contemporâneos nossos, talvez até você que esteja me assistindo nesse momento, talvez você tenha sido assaltado por esta preguiça. A apatia existencial, que é a recusa de se erguer para viver segundo a justiça e a verdade. É o sono da alma. Se trata disso. Uma apatia existencial, aquele ausência de desejo, de ânimo para a própria vida, para as coisas da vida, para poder caminhar, a ausência de qualquer disposição a empenhar esforço. É aquele marasmo, aquela letargia. Nós poderíamos dizer que na linguagem bíblica, a palavra de Deus aqui também está se referindo, de um certo modo, ao estado de depressão, esta apatia existencial. Mas a palavra de Deus ainda assim não está se referindo a qualquer depressão. Ainda algo mais profundo. A indisponibilidade se trata da depressão que indisponibiliza o indivíduo a viver segundo a justiça e a verdade, a justiça de Deus, a empenhar todos os esforços por corresponder, lutando com todas as forças à realização da vontade divina, à correspondência à lei divina. Tudo aquilo que demanda esforço da minha parte para poder corresponder ao que Deus preceitua, ao que Deus determina para mim, eu tenho uma indisposição. E eu até crio desculpas para não realizar, para não fazer. Ah, mas Deus não quer.
esse sacrifício. A própria palavra de Deus fala, Jesus diz, eu quero misericórdia e não sacrifício. É como se a interpretação, e essa interpretação convém, a bem da verdade, né? Convém que se interprete dizendo, olha, Deus não quer de minha parte nenhum esforço, nenhuma ascese, nenhuma penitência, nenhuma jejum, abstinência, lutar contra as próprias emoções, vencer as emoções, vencer os sentimentos, colocar a minha vontade, os meus desejos em segundo plano. Nada disso. Deus não quer sacrifício, Ele quer a misericórdia. Mas não é desse tipo de sacrifício que Deus está falando. Deus é contrário ao sacrifício que faz com que o homem busque cultuar a si mesmo, se colocar no lugar de Deus. Ou seja, é aquele tipo de esforço que eu faço para poder mostrar aos outros que eu estou fazendo e deste modo alcançar deles os aplausos. Deus quer sim que nós lutemos. Aliás, a própria palavra de Deus fala na carta aos Hebreus. Ainda não resististes ao pecado até o derramamento de sangue? Ainda não. É como se Deus estivesse esperando que sim, que nós resistamos ao mal até o derramamento de sangue. Isso é ou não é sacrifício que Deus espera da nossa parte? Isso é ou não é um esforço heróico que Deus espera da nossa parte? Um esforço de santidade. É isso que Deus espera de nós. Por isso que Deus está dizendo para nós: quando te levantarás do teu sono? Até quando ficarás deitado? Eu dizia, Deus não se limita a fazer um diagnóstico da preguiça, mas Deus espera qual é a sua atitude. E a palavra de Deus fala para nós. São Paulo nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Pois é luz tudo que é manifesto. É por isso que se diz, ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Deus quer que nós nos despertemos, que nós levantemos para que Cristo possa nos iluminar. Deus não ilumina, Cristo não ilumina o preguiçoso, quem não está predisposto, quem não se coloca em atitude de recepção, em atitude de acolhida. Cristo não ilumina, Cristo não lança a sua luz, não derrama o seu Espírito Santo sobre eles. Por quê? Porque este está com o coração adormecido, está com o coração congelado e não está disposto. Cristo quer nos iluminar com a sua graça. E iluminação, ela é sinônimo de sabedoria. É isso que Deus quer realizar em nós. Deus quer nos levantar. Levanta, meu irmão, acorda. Não te deixes vencer por este cansaço existencial, por esta apatia existencial. Não te deixes vencer por esta preguiça que está consumindo a tua vitalidade, a tua vida, que está consumindo as tuas forças. Mas permita que Cristo te ilumine, permita que Cristo te levante. Queiras isso, anseia com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Anseia por ser iluminado por Cristo, por te levantares. Porque no teu caminho, ao longo do teu caminho, serás iluminado. Deus irá te iluminar e fará com que tu possas percorrer o teu caminho com graça, com vigor. E irás percorrer na perseverança, irás perseverar. É isto que Deus espera de nós. No reino de Deus, o reino de Deus não é conquistado por preguiçosos. O reino de Deus é conquistado por violentos. A palavra de Deus fala isso. Nossa! Que palavra politicamente incorreta, Fabiano. Jesus está dizendo que são os violentos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, que são os violentos que se apoderam do reino de Deus. O reino de Deus é dos violentos, ou seja, daqueles que não medem esforços para violentar a si mesmos. Violentar em que sentido? Vencer a si mesmos. Guerrearem contra si mesmos.
mas guerrearem na força de Deus. Aqueles que não medem esforços para perceber que o seu principal inimigo não é outra pessoa senão ele mesmo, mas lutar para poder conquistar e conseguir dominar-se a si mesmo na virtude do Espírito Santo. Desperta, levanta-te e Cristo te iluminará. Queira, anseie. O primeiro passo é esse, é se levantar. Ou seja, é querer, é desejar, é ansiar. É colocar toda a sua vontade nisto, nesse empenho, em clamar, em pedir, para que Cristo possa te iluminar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.